Um pontífice é a ponte, está no lugar de Deus. Amados, a quantidade de pastores, e que eu diria assim, são menininhos ainda. Nesses poucos anos, poucas décadas que Deus tem me dado o privilégio de estar na terra, como filho dele, já tinha o privilégio de contribuir de alguma forma para muita gente ser investida na função de pastor. Muita gente passou por mim como aluno, eu tive o privilégio de fazer de conta que os levava a estudar. E eles faziam de conta também que estudavam comigo, né? E então, eram ordenados, vestidos de pastor. Daí a pouco, os menininhos, nem barba ainda tinha nascido, depois de virar o pastor, me mandavam cartas, eu ficava boca aberta com o sentido de grandeza, o título que usavam de pastor. E alguns que quando contam fatos acerca deles, outros falando com eles, dizem, as pessoas dirigem, pastor, 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 pastor. Eu ficava impressionado. Como isto, e para muita gente, o título, se alguém não me chamar pelo título, ele trabalha isso aqui muito bem, um norte-americano, muito bem qualificado, muito bem, por sinal, é o mesmo autor do manual mais completo de ensino e treinamento que chegou em português para a cura, para o ministério de cura da igreja, autoridade para curar. É o mesmo, está vendo aí? É o mesmo autor. Somente esses dois livros deles tem em português. Tem um outro dele com John White, Restaurando Feridos. Já está esgotado esse há algum tempo, era da editora Vida. E ele trata essa questão de títulos. E lá nos Estados Unidos, ele escreveu esse livro em 1993. Imagina se fosse em 2005, 2007, 2008, 2009. Então diz que as pessoas querem ser chamadas pelos títulos que elas possam ter, títulos acadêmicos, títulos eclesiásticos. Isto revela a questão de imagem, de autoimagem. Então elas trazem uma síndrome de Deus, de serem deuses. Agora, quando Jesus vem e se revela para nós, para a igreja, especialmente para aqueles que iriam ter funções de líderes, de liderança, ele se revela e funciona com eles de que maneira? Hein? Ninguém recorda? Ou não tem coragem de dizer? Ele se relaciona com os 11, com os 12, os 11, para revelar isso a todos nós. E a igreja como um todo, de que maneira? Com a função de servo de escravo. Os discípulos disputavam entre eles quem seria o maior no reino de Deus. A hora que chegar o reino, quem de nós vai ser o maior? Ele diz, no mundo, entre os ímpios é assim que se pensa, mas entre vocês não será assim. O que imaginar que há de ser o maior, seja o servo de todos. E aí muitos desenvolvem um artifício, usando a palavra servo para si mesmos, a fim de exercer o controle sobre os outros. O uso da palavra servo é como um título de status, quando na verdade o Senhor Jesus não está falando de título de servo, ele está falando de função. Ele está falando de estado interior, de íntimo. Ele está falando de como a pessoa há de ser por dentro, ou seja, mansa de coração é humilde de coração, tal como ele. E o ensino mais radical que ele nos traz a esse respeito está na palavra, na revelação escrita dele, através do Evangelho, dado por ele, pelo Espírito Santo, por meio do apóstolo João, no capítulo 13. Logo quando ele seria entregue, foi o último ato de Jesus com eles. Daí para frente foram as instruções e a intercessão. Do capítulo 17, imediatamente, ele é preso e começa a tortura, por causa dos meus pecados, dos seus e da humanidade inteira. E ele
se veste de servo, e não para uma representação teatral. Ele não estava representando a função de servo. Ele estava revelando-se, e para nos ensinar acerca deste fato. Nós tivemos uma semana inteira na oferta das 6 da manhã do que ocorreu ali, que ia sendo aberto. Não sei se dá para identificar a semana. Não sei se vocês conseguem identificar qual a semana. Deve ter uns 4, 6 meses ou mais, até completar, quando sentimos que estava completo tudo que imaginamos. Aquele que testifica de Jesus, quem é que o faz? Que testifica de Jesus? O Espírito Santo Consolador estava testificando acerca desta relação com ele. Servo. Jesus não estava representando. E a certa altura ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Então, e na sequência ele diz: se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, ou seja, me relaciono com vocês como um escravo, um servo. Vocês também devem fazer o mesmo. Como os irmãos imaginam, se haveria algum conflito no contexto de qualquer congregação onde a identidade de Jesus fosse a dos que a compõem. É claro, como ouvimos pela manhã, o percentual de evangélicos em igrejas sem Jesus nesta geração passa de 70%. E aí é difícil funcionar. Mas por outro lado, os que são de Jesus, a maioria, quase que, não vou usar a palavra esmagadora, absoluta, a maioria é bebê, não cresce nunca. Porque enquanto a identidade de servo semelhante a de Jesus, a maneira de pensar como a dele, a maneira de ser, pensar, manso de coração, humilde de coração, não for a nossa identidade, então a identidade de filhos de Deus ainda não está em nós. E como poderemos crer nos termos do que ele nos diz, com os sinais que acompanham os que creem, de fato, se a gente não tem a mesma fé de Jesus, consciência dele. Quando nós perdemos isto, amados, desenvolvemos sensações em nosso íntimo que nós somos importantes e de que merecemos honras, precisamos ser reconhecidos pelos nossos títulos, pelo nosso status. Eu não sei se no tempo que, quando os irmãos eram menores, assim, menorzinhos, quando eu era assim, menorzinho, era comum no nosso círculo a gente ouvir sempre, um colega ou do outro, qualquer situação que surgia, e aquela pergunta do valentão que chegava: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Sabe quem é o meu pai? Essa é a intimidação. Isto revela uma autoimagem muito, muito miserável. Uma fé enferma, doente. A identidade de Jesus, os rios de água viva não fluem. Então a pessoa tem sensações de que ela é deusa, não é?
de que ela tem aí uma síndrome de Deus, especialmente alguns que o Senhor, o Espírito Santo, durante algum tempo resolve manifestar-se dentro das leis estabelecidas